Olá, meu amado irmão, minha querida irmã e nossos amigos que nos ouvem. Que o Senhor possa derramar da graça dele abundantemente sobre sua vida nesse dia e de que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, esteja enchendo os vossos corações. Amados, eu sou o pastor Marcos Gomes e eu estava meditando nesta manhã em uma passagem da palavra do Senhor quando me deparei com uma escrita do apóstolo Paulo na segunda carta dele à igreja que estava em Corinto, no capítulo 5 e versículo 7, quando Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. É glorioso ver um homem como o apóstolo Paulo, um homem que foi experimentado em todas as coisas, um homem que sofreu por amor do Evangelho. É glorioso ver ele me aconselhando, ele te aconselhando, ele sendo usado por Deus para falar ao nosso coração que nós não devemos andar por vistas, e sim por fé. O apóstolo Paulo é aquele mesmo que, quando ele inicia o capítulo 5 do segundo livro dele, ele diz assim: olha, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, porém uma casa eterna nos céus. É lindo vermos, queridos, que ainda que a gente muitas vezes enfrenta lutas aqui na terra, a gente passa por provações, a gente passa por batalhas, às vezes as ondas são tão altas que a gente pensa que a gente não vai superar. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Nós não andamos pelas circunstâncias que muitas vezes nos assola, nós andamos por aquilo que o Senhor fala ao meu coração e fala também ao teu coração. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Em Hebreus, nós encontramos uma palavra tão linda quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é abençoador ou galardoador daqueles que o buscam. Queridos, todos nós, uma vez ou outra, nós precisamos de uma motivação extra de vez em quando. E onde melhor encontrarmos essa motivação do que nas palavras da Bíblia? A palavra de Deus. Tem muitos versículos, queridos, que podem me ajudar, que podem te ajudar nas horas difíceis. Eu quero te dizer que todos eles Deus preparou para você, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você, porque Ele se importa com o que você sente, Ele se importa com aquilo que você está pensando, Ele se importa com as mínimas coisas da sua vida. Não desanime. É o Senhor quem vai realizar todas as coisas na sua vida. Simplesmente tenha fé nele, acredite nele, porque no seu tempo todas as coisas vão acontecer. Eu gostaria de, nesse momento, deixar com você alguns versículos. A primeira coisa que eu quero te dizer é: não olhe para a sua própria força. Não olha para aquilo que você tem, para aquilo que você é, ou pela falta de um diploma na parede, ou pela falta de uma faculdade que você não fez, ou do dinheiro que você não tem, ou até mesmo por essa família humilde que você veio. Deus não olha para isso. Deus, quando estava para ungir, para mandar Samuel ungir Davi, rei de Israel, Samuel estava ciente, queridos, de que Deus ia fazer a vontade dele. Isso era uma verdade na vida de Samuel. No entanto, quando Samuel chega na casa de Jessé, que começa a vir os filhos de Jessé, veio o primogênito primeiro, depois o segundo, o terceiro, e assim por diante. Em todos eles, Jessé estava olhando para a aparência, para aquilo que os olhos podem ver, para aquilo que a vista pode ver. E quando Samuel olha e diz: com certeza está perante mim o ungido do Senhor, Deus vira para Samuel e diz: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o homem vê a aparência, porém eu vejo o interior, eu vejo o íntimo, eu vejo o coração. Então, não fique se
se pesando. Deixa que Deus faça isso no seu lugar. Em primeiro lugar, o que você precisa entender é quem te capacita é Deus. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, diz a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu entendo disso é que quem te capacita é Deus. O Espírito não vem de você próprio, o Espírito vem de Deus, quem te capacita. Queridos, a segunda coisa que eu quero que você entenda nesse dia é que Deus está com você. Olha o que Deus disse para Josué quando ele estava prestes a entrar na terra de Canaã. No capítulo 1, ele diz para Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz para Josué: não fui eu quem te mandei? Sê forte e corajoso, não se apavore nem se desanimes, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, você não está sozinho. Se você ama Jesus, o Deus Todo-Poderoso está com você, lutando ao seu lado, como um defensor tão grande. Você não precisa desanimar. Entenda isso. Em terceiro lugar, que eu gostaria de dizer para você nesta noite, nesse dia, é de que Deus ouve você. O Salmo 34, versículo 17, o salmista diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. É o que diz a palavra do Senhor. Se você tem clamado ao Senhor, não fique ansioso, não fique atribulado, não fique pensativo se Deus está te ouvindo ou não. A Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que duvida. Então, não duvide do seu Pai, não duvide de Deus. Sim, Deus está ouvindo as suas orações e Ele ajuda a superar as dificuldades. Não desista. Se você confiar nele, Deus vai agir. Olha, quando Jesus estava andando pelas terras dele, quando ele esteve aqui na terra, ele disse uma certa vez que ele só não operou mais milagres na terra natal dele porque o povo não cria nele. Já imaginou, queridos, que coisa terrível nós não recebermos as bênçãos do Senhor simplesmente pelo fato que nós não estamos crendo nele o suficiente? Deus manda te dizer nesse dia: creia nele, confie nele e ele tudo fará. Em quarto lugar, que eu quero deixar para você nesse dia Deus é fiel. Quando o apóstolo Paulo também escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. Olha o que ele escreve, deixa eu repetir para você: mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Isso foi o que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos nossos irmãos que estavam vivendo em Tessalônica naquela época. Quando você está se sentindo fraco, sem poder para lutar contra as dificuldades e tentações, saiba que Deus não lhe vai abandonar. Clame por sua ajuda e Ele vai te fortalecer. E nesse exato momento o inimigo pode estar dizendo no seu ouvido, na sua mente, no seu coração e dizendo: olha, mas o pastor Marcos não sabe o que você fez. Não é verdade, querido, eu não sei. Eu não sei o que você fez, mas tem um negócio: o seu advogado sabe. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o seu advogado. Entregue todas essas dificuldades e pecados na mão dele. A Bíblia fala: confia nele, que ele tudo fará. E o Senhor diz que quando você confessa, quando você deixa, Ele pega tudo isso, Ele joga no mar do esquecimento. Sabe por quê? Porque Ele te ama acima de todas as coisas. Em quinto lugar e último, que eu quero deixar para você: Deus é a sua esperança. O Salmo 42, versículo 11, ele diz assim: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
Oh, queridos, olha a segurança que o salmista tinha, que ele vira para a própria alma dele, para o íntimo dele, e ele fala assim: por que você está perturbada? Será que nós ainda não aprendemos a confiar em Deus? E ele fala: ponha sua confiança, minha alma, em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu acho lindo quando Jó, no meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio de toda a sua lamentação, Jó abre a sua boca e fala: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Não importa a situação que eu estou vivendo, não importa a dor que eu estou vivendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda com esses meus olhos eu verei. Foi esse mesmo Jó que depois ele experimentou um milagre tão grande, uma graça tão grande de Deus, que ele disse: sabe, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor é poderoso e eu te adoro. Às vezes, queridos, nós precisamos brigar conosco mesmo. Quando vem o desânimo, a tristeza, a ansiedade, eu quero te convidar em nome de Jesus: declare que Deus é sua esperança, mude os seus pensamentos e você verá a ação de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Não deixe que o desânimo te pegue, não deixe que a tristeza bata a sua porta, e quando a tristeza bater a sua porta, manda a alegria atender. Quando o desânimo bater a tua porta, manda a esperança atender, e Deus se alegrará de você, em nome de Jesus. Olha o que diz o Salmo 9, versículo 9 e versículo 10. O Senhor também, um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Olha que lindo que diz o versículo 10 do Salmo 9. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. O salmista tinha experiência, Davi tinha experiência de viver altos e baixos na vida dele, assim como eu e você. E Davi não era mais especial do que eu e você. Então ponha sua confiança em Deus, diga para o Senhor: Senhor, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes aqueles que te buscam. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça do Senhor, não se esqueça da palavra dEle, busque a esperança, se agarre à palavra do Senhor e busque o Espírito Santo com todas as suas forças, que no tempo da angústia Ele te socorrerá, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.